Explicações para contextualizar o que está acontecendo, porque você já respondeu por coisas esdrúxulas. Nunca na história do Brasil eu tinha visto alguém responder a um inquérito por importunação de cetáceo, vulga baleia, né? Nunca vi um inquérito ser instaurado, a máquina pública sendo usada para te investigar sobre compra de leite condensado. As coisas mais absurdas e surreais que você já passou para poder, enfim, nesse processo de perseguição que você vem sofrendo há bastante tempo, não é de agora, e não é só contra você, é contra a família, já passamos por isso, pelo seu entorno, parlamentares, sempre de direita, não coincidentemente, e agora a gente está principalmente falando, já que tentaram te incriminar de tudo quanto é jeito e não conseguiram, e a minha percepção é que essas suas inelegibilidades pela justiça eleitoral são completamente esdrúxulas também, é sempre bom reforçar, ele foi declarado inelegível por duas coisas que aconteceram, aquela live com embaixadores, em que ele estava explicando um inquérito da própria Polícia Federal, em que pé que estava, isso foi um abuso do poder econômico, e a outra que foi a do 7 de setembro, por ter subido num caminhão de som do pastor Silas Malafaia, feito o uso da palavra abuso do poder político, ou o contrário. Mas, enfim, duas situações esdrúxulas, e parece que agora eles não desistem, não largam o osso, e estão buscando uma condenação também na esfera penal, com relação ao 8 de janeiro, que a gente sabe que não tem pé nem cabeça, mas vamos aqui falar rapidinho, que é sempre bom ouvir da sua boca e do doutor Paulo. Eu quero fazer uma pergunta para o Paulo aqui. Por favor. Paulo, um juiz pode investigar alguém sem ser provocado? De forma nenhuma. Isso, aliás, é expresso, inclusive, no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Né? O princípio da inércia da jurisdição. O juiz ele tem que se manter distante justamente para que haja credibilidade da parte dele. Então, essa movimentação por iniciativa própria, espontânea do magistrado, ela não pode existir. Né? Aliás, falando já diretamente do seu caso, porque eu entendo que a pergunta foi dirigida justamente a esse ponto, um dos pontos que foram desvelados nas matérias do jornalista Glenn Greenwald na Folha de São Paulo foi justamente o escamoteamento dessa iniciativa, né? Onde acionava-se o Tribunal Superior Eleitoral para provocar o Supremo Tribunal Federal, quando nas duas pontas nós tínhamos a mesma pessoa. Esse é um dos grandes pontos sensíveis que acabam por macular todo esse processo em derredor do senhor. Pois é, deixa eu perguntar para você aqui, pai. Vou perguntar para você primeiro, depois o Paulo faz um comentário mais técnico, porque são 5 acusações. Todas, obviamente, que não param de pé. Mas vamos lá. Deterioração de patrimônio tombado. Como é possível isso? Para aí, tá? Ou seja, eu tenho que ter quebrado alguma coisa. Eu acho que ninguém tem dúvida onde eu estava no dia 8 de janeiro. Eu estava nos Estados Unidos, no hospital nos Estados Unidos, por coincidência. Eu não estava aqui. Eu saí dia 30 de dezembro do Brasil. Tá? Então, para você acusado e responder sobre isso, tem que ter uma imagem minha, testemunhas, de que eu estava lá na região da Praça dos Três Poderes, quebrando alguma coisa. Então, não tem começa por aí, não tem cabimento eu estar respondendo o processo por causa dessa tipificação penal. Eu fico curioso, doutor Paulo, porque, assim, eu fico imaginando, para eles acusarem o presidente Bolsonaro disso, tem que, no mínimo, no papel, pelo menos, na acusação, tem que ter alguma fundamentação. O que é que eles justificam para acusar o presidente de ter quebrado uma coisa se ele nem no Brasil estava? Olha, senador, esse processo do presidente, eu sempre, quando vou falar judicialização da política, o que nós temos nessa denúncia de 272 laudas, é uma narrativa construída em que os pontos não se conectam por elementos de prova que existam nos autos. Veja, ao trazerem o crime de dano praticado com violência, o crime de depredação de patrimônio histórico, qual foi a razão disso? Foi trazer o presidente Bolsonaro para dentro do 8 de janeiro. Mas por que eu quero trazer? Ele estava nos Estados Unidos, ele fez postagens criticando o que vinha acontecendo no 8 de janeiro. Ele nunca incitou ninguém a promover esse tipo de coisa. Só parece, né? Tem um vídeo do dia 30 de dezembro de 2022 em que ele faz uma live exatamente dizendo que, olha, não existe fórmula mágica, né? Não adianta mais página virada. É o contrário, né? A prova de mostrar que ele não incitou nada. Não só não incitou, como um vídeo como esse mostra que ele procurou não ser inspiração para isso.
Há uma diferença entre incitar e ser a inspiração. Ele não foi uma coisa nem outra. E esse é o ponto. Por que dragá-lo para o 8 de janeiro? Por uma razão muito simples. Porque as acusações mais graves, que são de crimes contra o Estado Democrático de Direito... Deixa eu entrar nessa aqui então, Paulo. Vamos lá. A outra acusação é dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. É um troço até que se parece um pouco com a outra acusação, mas, mais uma vez, se é um dano contra o patrimônio da União, ele não estava aqui, como é que ele pode estar respondendo por isso? A ideia que se construiu nessa narrativa é que ele teria incitado as pessoas do 8 de janeiro a praticarem esse fato. O que realmente não aconteceu é o que eu volto a dizer. São conexões, são fatos que não se conectam por elementos de prova dessa investigação. Nós passamos 2 anos de uma longa... midiática e rumorosa investigação onde a todo tempo se tentou conectar o presidente Bolsonaro aos atos do 8 de janeiro. Se tentou transmudar aquilo como um plano golpista, quando na verdade o que a gente percebe é que aquilo se tornou, era uma manifestação popular, oriunda de uma grande insatisfação pelo processo eleitoral, carente de credibilidade, como nós tivemos, jornalistas censurados, rádios censuradas, presidente Bolsonaro proibido de tecer comentários a respeito da condenação do outro candidato, enfim. A população percebeu isso e verbalizou, vocalizou e atuou seu direito de manifestação, que em dado momento desbordou para o exagero e desbordou para a depredação do patrimônio público, que ninguém aprova. Aliás, os crimes contra o patrimônio público não são nem objeto das propostas de anistia, lembre-se bem. O que nós tivemos ali, para usar o jargão militar que o senhor conhece bem, presidente, foi uma farândola, né? Aquele grupo desordenado e que acabou desbordando para atos violentos. Mas de forma alguma inspirado ou incitado pelo senhor. Mas por que trazer isso para dentro da denúncia? Por que trazer o presidente Bolsonaro para dentro do 8 de janeiro? Porque senão as acusações maiores de golpe de Estado... Pois é, a próxima aqui, doutor Paulo. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, aquelas senhorinhas que estavam com Bíblia, pessoas com bandeiras, aquele morador de rua que foi preso, aquele cara que está vendendo, né, algodão doce no meio da manifestação, iam sentar na cadeira de presidente da República e ia todo mundo começar a dar ordem e todo mundo obedecer. É isso que a denúncia está querendo que a gente acredite. E num domingo, onde não havia ninguém em Brasília, né? Pois é, presidente, no Agora domingo... é o seguinte, até você pega o próprio atual ministro da Defesa, José Múcio. Ele esteve há poucas semanas no programa Roda Viva. E ele é o chefe, depois do Lula, é o chefe maior militar aqui no Brasil. Ele falou, o golpe militar não é isso. O golpe militar tem até povo, mas tem forças armadas, tem armas e tem um comandante, tem um líder. Nada disso teve presente naquele momento. E qual foi a violência? Contra prédio vazio, é isso? Você não dá o golpe em cima de prédios. Tá? Se alguém tocar fogo na tua casa agora, o cara, sabendo que você não está lá dentro, isso, no meu entender, não é tentativa de homicídio. Não. Tá? É depredação de patrimônio particular aí. Agora, é uma forçação de barra sem tamanho. Até as próprias pessoas que estão sendo presas não têm uma individualização da conduta delas. Você não tem um vídeo dela quebrando alguma coisa. Tem gente que não estava na Praça dos Três Poderes e foi condenada até 17 anos de cadeia. Ou seja, uma forçação de barra enorme em cima de mim. Você lembra, até há pouco tempo, eu estava sendo acusado de ladrão de joias. A lei diz que essas joias, que são relógios, cordões, anéis, tá, são personalíssimos. E pela lei diz que é do respectivo presidente. E não se falava lá, determinado valor, de acordo com o valor, ficar ou não com o presidente. E foi decidido agora, há poucas semanas, o Tribunal de Contas da União, que botou um ponto final nisso. Tem que ter uma lei específica para definir o que vai ser o não do presidente. Mas até o momento, todos os presentes são dos respectivos ex-presidentes da República. Mais um ponto final em cima disso. Quer dizer, vai caindo uma a uma. Vai caindo uma a uma. Quando você falou em baleia aqui, eu perguntei para o delegado, que estava presente dessa vez, ele não estava aqui na Polícia Federal em São Paulo. Me convocaram para depor. E eu perguntei para ele, doutor, por acaso o senhor fez alguma pesquisa? Quantas pessoas no Brasil responderam por... Importunação de cetáceos. Importunação de cetáceos, são golfinhos e baleias. Ele falou, na minha pesquisa, ninguém. Eu estreiei a lei do Sarney aqui no Brasil. E essa lei do Sarney, é porque naquela época não tinha jet ski. Eram pequenas embarcações com motor de polpa embaixo, uma rabeta, né, que podia ferir o animal.
E nada disso, para mim, eu passei perto do jet ski, estava ali perto, tinha muita gente vendo. Você vai para a região de Guarujá, tem casa de turismo ali, vem abraçar a baleia, vem conhecer a baleia. E o pessoal vai quase para cima da baleia. Calcula-se, eu dei uma pesquisada depois, que 10 mil cetáceos, né, saem lá do Polo Sul e vem para cá, época de acasalamento. E 1% ou menos disso se aproxima da costa. Essa que se aproxima da costa, que é a curiosidade por parte de turistas, né, patrocinado por essas casas de turismo, para chegar perto da baleia. E tiveram a desfaçatez de me convocar. A intenção é sempre te levar aí a uma situação vexatória, né? O ex-presidente vai depor mais uma vez. E estava lá eu depondo. E fui depor. O parecer do delegado foi pelo arquivamento, não foi? Foi pelo arquivamento. Tá vendo? Foi pelo arquivamento.